E essa porta está aberta essa noite para você. Talvez você não está enxergando ela ainda direito. Talvez você não consiga compreender essa oportunidade em meio às dificuldades que você pode estar enfrentando. Provérbios 3:6 nos diz assim: reconhece o Senhor. Reconhece o Senhor em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Quem deseja reconhecer o Senhor? Quem deseja reconhecer a oportunidade que Deus está colocando aí diante de você? Aleluia. Nós vamos orar então. Nós vamos orar e mais uma vez nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Eu quero fazer uma oração para que você possa se desprender de toda e qualquer coisa, principalmente pensamentos que possam estar perturbando aí a tua mente, sentimentos que possam estar atingindo o teu coração, tentando te impedir de ser abençoado essa noite. Pai amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, que cada vida, cada irmão, cada pessoa que está aqui essa noite, Senhor, possam ser impactados pelo teu amor e pelo teu poder. Possam reconhecer esta oportunidade que tu estás, Senhor, colocando diante de cada um. Possam, meu Deus, se desprender de todo e qualquer embaraço, pecados, coisas que te desagradam, Senhor, e assim verdadeiramente, com confiança, com alegria e com paz, te servirem, Senhor. Possam também estar em comunhão contigo, saírem daqui, Senhor, ainda mais firmados, Senhor, na tua palavra, crendo, Senhor, nas tuas promessas, vivendo, Senhor, uma vida de vitória que só Cristo Jesus pode proporcionar. Todo e qualquer espírito de atrapalho, todo e qualquer pensamento negativo, todo e qualquer sentimento ruim, eu repreendo este mal agora, na autoridade e no poder de Jesus Cristo, e declaro que essa noite será uma noite de vitória para você, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos continuar louvando, e na sequência eu quero pedir que o pastor Napoleão, que está aqui essa noite conosco, faça a leitura bíblica e também ore nos abençoando, em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é
estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, oh, oh. Diga, ninguém é como nós. Oh, declare, ninguém é como nós. Oh, não há ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pastor Napoleão. Aleluia. Grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu sou um milagre de Deus. Antes que eu chegasse a Jesus, Ele já havia revelado para minha esposa que eu seria um remido do Senhor Jesus. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha. Antes de eu ser um remido do Senhor, a minha esposa já sabia que eu seria o seu esposo. Glória a Deus. Eu quero ler aqui no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8. São 4 versículos somente. Estes 4 versículos, existem 5 coisas importantes para quem quer receber a vitória, a bênção do Senhor. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas
a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glória a Deus. Se me fosse dada a oportunidade para falar desses 4 versículos, eu falaria alguma coisa importante para vocês. Mas só quero deixar uma. Das 5, uma só. Este homem não perdeu a oportunidade e aproximou-se de Jesus e o adorou. Amém. Isto é importante. Aproximar-se dele quer dizer que você está crendo que ele tem o poder, que pode resolver o seu problema, pode lhe curar, pode dar a vitória, abrir as portas para você se crer. Amém. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor. Muito obrigado. Vamos orar. Oramos a Deus, nosso Deus e Pai, bendito e glorificado seja o teu nome. Aqui estamos na tua presença gloriosa, Senhor. Sentimos, Senhor amado, esta força gloriosa, este poder, esta unção pelo Espírito Santo, que isso revela a tua presença conosco, Senhor, cada dia da nossa vida, Senhor amado. E pela certeza, Senhor, que nada passa despercebido, Senhor, aos teus olhos, pois tu conheces as necessidades de todos nós, Senhor. E aqui pela fé estamos, Senhor, para receber a bênção nesta noite que tens para cada um, Senhor. E cremos, Senhor amado, e nos aproximamos de ti, Senhor. E cremos que tu, Senhor, tens o poder e a autoridade de operar na nossa vida, Senhor, e nos dar esta vitória. E nós já te agradecemos por tudo que tens providenciado nesta noite para nós, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos, por bondade. Nós vamos, com muita alegria, destacar aqui os irmãos que estão nos visitando essa noite, estão aqui pela primeira vez. Lembrando que nós estamos transmitindo esse nosso culto, essa reunião, pelo nosso site, adsãojosé.com.br. E eu quero aproveitar esse momento para dar uma saudação para você que nos acompanha. Que você possa ser, de uma forma muito especial, abençoado essa noite, nos acompanhando através dessa transmissão. Eu tenho certeza que há aqui uma oportunidade de Jesus para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, através do amor, da misericórdia e do poder de Jesus Cristo. Fique conosco, nós estamos no templo sede das Assembleias de Deus, aqui em São José, amém? E essa mesma oportunidade está aqui também, para todos que estão presentes. Ontem eu ouvi um pastor dizendo assim, todos que estão de corpo presente. Então, quem está de corpo presente aqui, meus amados, amém? Glória a Deus, essa é boa, né? Muito bem, meus queridos, deixando de lado aqui esse momento de descontração, temos aqui de Palhoça, o irmão Maurício. Onde está você, Maurício? Ah, está aqui esse jovem. Seja bem-vindo, meu jovem. É a primeira vez que está vindo aqui. Que Deus te abençoe, estamos felizes com a sua presença. Fique à vontade, por bondade. Também estamos recebendo o Rodrigo e a Renata, ou a Renata e o Rodrigo. Onde estão vocês, meus amados? Ah, estão lá em cima. Ah, estou lembrando de vocês. Esse final de semana senti a falta de vocês, né? Amém, que bom que vocês estão aqui, meus irmãos. Deus os abençoe. Também estamos recebendo a Luciana Quadros. É isso? Onde está você, irmã Luciana? Ah, está aqui, muito bem, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus possa encher o teu coração. Amém? Muito bem. Também o Paulo, irmão Paulo. Onde está você, irmão Paulo? Será que é você aqui, Paulo? Não, você é outro aqui. Temos mais algum Paulo que está pela primeira vez aqui? Não? Não é o Paulo da Renata. O Paulo da Renata já é nosso irmão aqui. Amém? Muito bem. Também estamos recebendo Gessi e o seu filho João. Onde estão vocês, queridos?
estão aqui. Seja bem-vinda, Gessi. Seja bem-vindo, João. Jesus quer te abençoar aqui essa noite. Amém? Glórias a Deus. Rapaz esperto, muito bem. Também estamos recebendo a visita do Oscar. Está aqui, Oscar. Seja bem-vindo, meu irmão. É aqui de São José? Muito bem. Que bom que você está conosco aqui essa noite. Jesus quer te abençoar também. Estamos recebendo também a irmã Sandy. Onde está você? Está ali a Sandy. Glórias a Deus. Sandy, a Sandy ontem e o seu marido, é o Fábio, né? O Fábio, eles aceitaram Jesus. Glórias a Deus. Que bom que você está aqui, minha irmã. Fique à vontade também. E dos anúncios são esses. Muito bem. Na sequência, irmão Paulo. Aí sim, você aqui. Vamos ter um testemunho pelo irmão Paulo. Eu quero convidar toda a igreja agora. Tem mais alguém que eu não anunciei que está aqui pela primeira vez? Os demais são da casa? Muito bem. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento. E vamos ter a oportunidade de nos confraternizarmos. Essa noite nós convidamos o pastor Jefferson. E ele estará ministrando a palavra de Deus nessa nossa campanha. Então vamos saudar da forma tradicional da Assembleia de Deus, e aí eu quero convidar cada irmão para sair do seu lugar e cumprimentar os nossos visitantes, ok? Sois, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar e fazer teu nome grande. Aleluia! E te dar o louvor que é devido. Estamos
aplaudir o Senhor Jesus? Toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente a Ele. Por bondade, tome seus lugares. Irmão Paulo, vem aqui à frente, meu querido. Quando nós queremos honrar a Deus, quando nós queremos glorificar o Senhor Jesus por aquilo que Ele faz em nossas vidas, uma das formas é nós testemunharmos. E o irmão Paulo esteve aqui hoje comigo, me contando exatamente de um projeto, de um desejo que ele tinha no coração, e que essa semana começou a se tornar realidade, não é isso, irmão Paulo? Conte para nós um pouquinho sobre isso. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Há uma fase da minha vida, uma péssima fase na minha vida, eu necessitava de voltar para Deus. Aí eu voltei e fiz um voto com Deus, que era de que se Ele me tirasse daquele lugar que eu me encontrava, que eu estava correndo até risco de vida, que eu iria testemunhar nas igrejas em seu nome, e ia fazer o mesmo trabalho que fizeram comigo, que foi me mostrar a palavra, para mim conhecer a palavra de Deus. E eu vinha tentando sempre os testemunhos nas igrejas, era mais fácil, mas o outro propósito que eu tinha estava mais difícil. Com a graça de Deus, essa semana eu consegui. Que foi a permissão para poder evangelizar, visitar os presos no presídio de São Pedro de Alcântara, levar o trabalho de Deus para eles. E eu estou fazendo esse trabalho, graças a Deus, e Deus tem me abençoado. Amém. Muito. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meus queridos, o irmão Paulo é um dos nossos irmãos que está conosco no discipulado, né? Ele, pela segunda vez, ele está já na fase de preparação, e ele manifestou desde o início esse desejo de poder evangelizar, de poder anunciar a palavra. E eu me lembro quando ele manifestou, eu gostaria muito de ir para os presídios, fazer esse trabalho. E eu comecei a questionar um dos nossos obreiros que trabalha fazendo evangelismo nos presídios, e ele disse que era muito difícil, era complicado a questão de liberação, de documentação, de possibilidade, já que tem uma escala já toda formada. Mas eu glorifiquei a Deus porque o irmão Paulo não desistiu, ele continuou com esse objetivo, ele continuou com essa intenção, e realmente deu tudo certo. E eu glorifiquei a Deus quando ele trouxe a carteirinha e disse: olha, consegui a credencial, e essa semana eu fui lá, falei de Jesus, abençoei aquelas vidas sedentas, vidas com uma grande dificuldade, mas ao mesmo tempo de braços abertos para receber a palavra de Deus. E Deus tem te usado para isso, meu querido, e eu glorifico a Deus. E sabe por que isso está acontecendo, meus irmãos? Porque isso é projeto de Deus para cada um de nós. Você também pode anunciar a palavra de Deus, você também pode anunciar o evangelho da salvação. Quando nós desejamos isso, quando queremos ajudar outras pessoas, Deus abre portas e faz o que é necessário. E com certeza, eu perguntei para ele hoje de manhã: irmão Paulo, o senhor está feliz com isso? Ele disse: muito, glórias a Deus. Essa felicidade não tem preço, né, irmão Paulo? Podemos glorificar o Senhor Jesus, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Obrigado, irmão Paulo, que Deus te use e te abençoe cada vez mais, amém? Muito bem. Você conhece alguém no seu trabalho, na sua família? Você conhece alguém vizinho seu? Talvez alguém que você sempre encontra no supermercado, no banco, que está precisando de Jesus? Lembre-se que você é o instrumento de Deus para abençoar essas vidas. Lembre-se que você é a pessoa certa para alcançar essas vidas para Jesus. Se alguém não lembrasse de você em algum momento da sua vida, você não estaria aqui hoje. Lembre-se disso. Amém? Fique de pé comigo, por bondade. Eu quero chamar aqui a irmã Sinara e todas as nossas crianças, até 8, 9, 10 anos,
para o culto infantil. Venha rapidinho aqui, as crianças, eles vão participar do culto infantil, nós vamos abençoá-los. Já quero também fazer o trabalho das ofertas essa noite. Muito bem, temos mais alguém? Ok. Nós vamos orar aqui pela professora, irmã Sinara, hoje, pelas nossas crianças. Eu queria que você estendesse sua mão para cá, para abençoá-los, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, junto com a orientadora, junto com a professora, terem um culto especial. Usa a tua serva, Senhor, para falar, para transmitir a tua palavra, e que essa palavra que é de Deus, possa fazer parte da vida de cada um destes, e que eles possam crescer com saúde, paz e alegria nos seus corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Continue de pé ainda, as crianças já podem se dirigir com a professora Sinara. Eu quero agora orar com você por um dos momentos especiais do nosso culto, que é o momento das ofertas, das contribuições. Você que trouxe o seu dízimo, você que já tem entendimento das bênçãos, o reconhecimento por tudo que Deus faz e fez na sua vida, você tem a oportunidade de levar o seu dízimo até a nossa tesouraria. Está ali o nosso auxiliar, irmão Marcos. Ele vai receber o seu dízimo, vai entregar um comprovante para você, vai te abençoar, e com certeza você vai ser ainda mais abençoado, conforme as ricas promessas que a palavra de Deus nos diz. Agora, meus queridos, talvez você esteja precisando de uma bênção em alguma área material, profissional ou financeira da sua vida. Talvez você esteja precisando que Deus abra uma porta de emprego, uma oportunidade para um novo negócio. Talvez é uma oportunidade para uma nova função dentro da empresa. Eu não sei, eu não conheço a vida de todos que estão aqui. Eu conheço de alguns, mas de todos não. Agora, eu posso garantir para você, Jesus conhece, Jesus sabe a tua vida. E mais do que conhecer você, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus sabe o que é melhor para você. Eu vou repetir isso porque isso é muito especial. Jesus sabe o que é melhor para você. Talvez você esteja pedindo alguma coisa que de repente não é o que Jesus quer para você. Talvez o que você esteja pedindo não é o melhor, mas Jesus tem o melhor e Ele pode te dar. E uma das melhores formas de nós sabermos isso e vivermos isso é quando nós nos comprometemos com Deus. E eu quero dizer bem claramente aqui, não é uma questão de barganha, não. Eu não quero que você contribua essa noite dizendo eu vou dar dinheiro para Deus, ou vou dar dinheiro aqui para a igreja para que Deus me abençoe. Não entenda dessa forma, porque essa não é a forma correta. Quando nós contribuímos, quando nós ofertamos, é por um ato de fé, reconhecendo que Deus tem nos abençoado em todas as áreas da nossa vida. E se nós investirmos no reino de Deus, nós vamos colher também mais e mais vitórias. Quem deseja vitórias para a sua vida? Amém. Então contribua com alegria, contribua com amor, contribua com aquilo que Deus, o Espírito Santo, está tocando aí no seu coração. Amém? Muito bem, eu vou orar pelas tuas ofertas, vou orar pela tua vida. Se você puder pegar a sua oferta na sua mão, por um ato de fé, faça isso, faça isso. Aleluia. Meus amados, muitas vezes eu quero dar um testemunho aqui para você. Eu passei momentos, eu e minha esposa passamos por momentos de grande dificuldade na área financeira já. E eu olho para trás e eu vejo que Deus queria me ensinar algo com isso. Porque foram nesses momentos em que Deus testou a minha fidelidade com Ele. Deus verificou se realmente eu queria obedecer ou se eu não ia obedecer. E graças a Deus, eu confiei no Senhor. Eu fiz exatamente aquilo que Deus queria e Ele me abençoou. E eu tenho certeza, não só certeza, porque eu sou testemunha de muitos irmãos aqui que estão sendo abençoados nos seus trabalhos, nos seus negócios, na sua vida financeira.
E eu tenho certeza que você também vai ser em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós vamos nesse momento, Senhor, contribuir para o teu reino. E por um ato de fé vamos fazer isso, Senhor. E na autoridade de Cristo Jesus, eu quero invocar a tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, visitantes e convidados dessa noite. Quero invocar a bênção de tal forma que os seus negócios, seu trabalho, sua vida profissional e financeira, sua vida material, enfim, tudo aquilo que já alcançaram, conquistaram ou desejam em seus corações, possa se tornar realidade, Senhor, e dessa forma tu sejas ainda mais glorificado na vida dos nossos irmãos. Mas que essa bênção também se estenda sobre suas vidas espirituais, que eles possam, Senhor, ter um entendimento claro e preciso das verdades sobre a verdadeira prosperidade que a tua palavra nos ensina e que Cristo Jesus prega aos nossos corações. E assim possamos ainda mais desfrutar de tudo aquilo que tu tens reservado para cada um de nós. É o que eu te peço, tendo a certeza que tu estás nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu lugar. Receba essa bênção agora. Tome posse dessa bênção agora e contribua com alegria aos projetos do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor e já na sequência, o pastor Jefferson estará ministrando a palavra de Deus. Amém? Está bem perto aqui do microfone. Aleluia. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar.
não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia Sagrada comigo, no capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder fazer exposição da sua palavra uma vez mais, e a toda a diretoria da igreja, que Deus abençoe. Capítulo de número 4 do livro de Mateus, versículo de 1 até o de número 10, quem achou, diga amém. A minha tradução é na linguagem de hoje, diz assim o texto: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo, chegando perto dele, disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. As Escrituras afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou-o no lugar mais alto do templo, e então disse: Se você é o Filho de Deus, joga-te daqui. Pois as Escrituras sagradas afirmam que Deus mandará os seus anjos que cuidem de você. E eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vai embora, Satanás. As Escrituras afirmam: Adore ao Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Tome seu assento por um momento. Eu não quero demorar, eu quero pregar um pouquinho sobre deserto, provação e tentação. Este texto que nós lemos fala do momento em que Jesus é batizado por João Batista e o Espírito de Deus desce sobre a sua vida. Os céus se abrem e Deus fala: Esse é meu filho amado, a quem o meu coração se alegra. E naquele momento ele é conduzido por Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui fica bem claro para mim que Jesus não usou de seus atributos como Deus, porque o livro de Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 15, deixa bem claro que ele foi como um de nós. Ele era Deus, mas em nenhum momento utilizou dos poderes como Deus para vencer Satanás. Jesus provou para nós no capítulo de número 4 que é possível vencer o diabo, sim, Senhor. A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Satanás, no primeiro momento, na primeira tentação, ele disse: És filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. E o texto no original permite a tradução que diz assim: já que és o filho de Deus, mande que esta pedra
se transforme em pão. O diabo sugeriu que Jesus utilizasse o seu poder, que Jesus utilizasse a sua autoridade para transformar aquelas pedras em pães para se beneficiar. Ele sabia que Jesus estava no deserto com fome, ele sabia que Jesus estava jejuando, e deserto, queridos, é simbolismo de tudo que é negativo. Pensa em tudo que é negativo, é deserto. Deserto não produz fruto, deserto não tem comida, deserto não tem amigo, deserto não tem nada. Jesus é colocado no deserto para ser provado. E depois de jejuar 40 dias, Satanás aparece para Jesus com algumas propostas. E a primeira delas é: olha, se tu és o Filho de Deus, já que és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O diabo me parece aqui o mestre das coisas lógicas, porque ele está querendo trabalhar pela lógica. Ele chega para Jesus e diz: olha, vamos trabalhar pela lógica. Já que você é o Filho de Deus, então manda que essas pedras transformem-se em pão e mata a tua fome. Você é o Filho de Deus. Queridos, algumas vezes na nossa vida, Satanás sabe do projeto que Deus tem na nossa vida. Satanás sabe, porque ele ouve, ele está ao nosso derredor. E ele chega para interromper o projeto de Deus na nossa vida usando a lógica. Porque ele sabe muito bem que Deus nem sempre trabalha pela lógica. E eu posso provar isso para você na Bíblia Sagrada. Deus nem sempre trabalha pela lógica. Vamos ao ministério de Jesus. Jesus chegou diante de um cego que estava cego. E não tem lógica. Jesus pegou um pouquinho de barro, cuspiu no barro e colocou nos olhos do cego. Tem lógica? Não tem lógica. Mas a Bíblia diz que o cego lavou os olhos e enxergou. Deus nem sempre trabalha pela lógica, não é verdade? Queridos, e o que o diabo está propondo aqui é que ele use o atributo de Deus, que ele use o seu poder para trazer um benefício para si. Mas Jesus queria provar que é possível vencer o deserto, vencer a tentação, sem utilizar os poderes de Deus. E ele está dizendo para Satanás: Deus me colocou aqui, o Senhor, o Pai me colocou aqui no deserto, e eu não vou mudar isso. Se Ele quiser, Ele vai me servir com pão. E o diabo está dizendo: olha, vamos usar a lógica, você faz aí, transforma a pedra em pão e come. Precisamos lembrar que foi Deus que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. O diabo aconselhou Jesus a agir independentemente, a encontrar os próprios meios para suprir a necessidade. E ele tinha duas opções aqui: confiar em Deus ou agir de seu próprio modo. E quando eu estava lendo esse texto essa tarde, eu disse: Senhor, às vezes é assim na nossa vida. Nós estamos na tua casa te servindo, o Senhor nos coloca numa provação, e Satanás aparece para nós no momento em que nós precisamos confiar em ti, e ele nos tenta, ele nos instiga a agir com as nossas próprias forças, da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, quando a única coisa que tu queres é que nós olhamos para cima e confiamos no teu agir, no teu operar. Confiar em Deus ou agir do seu próprio modo. O plano de Deus era que Jesus vencesse o diabo como homem, usando os recursos que nós temos. E então Jesus olhou para Satanás e disse no versículo 4: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Precisamos aprender isso. Em um dado momento da nossa vida, precisamos confiar em Deus. Em um dado momento da sua vida, eu não sei qual é o propósito que você está fazendo aqui, essa noite, essa campanha. E o tema dessa campanha fala que Deus abrirá algumas portas para você.
Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui que precisa ficar claro. Campanha de vitória, ela não foi criada para crente, ela foi criada para não crente. Por quê? Porque crente já tem a vitória garantida. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, e você é fiel a Ele, a Bíblia Sagrada é clara. Sede fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, e se Ele achar que não tem que te colocar no muito, Ele não vai te colocar. Porque Deus vai proporcionando para a nossa vida, à medida que nós vamos sendo merecedores e capacitados para administrar aquilo que Deus coloca na nossa vida, porque nós somos apenas meros mordomos de Deus. Quando nós somos crentes, nós entendemos isso. E a campanha de vitória foi criada para trazer você que não é crente para perto de Deus. A campanha de vitória foi fundamentada para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se converter dos seus maus caminhos, mudar a sua vida por inteiro e então começar a andar nos caminhos de Deus e receber as bênçãos de Deus proporcional àquilo que você está vivendo com Deus. E eu escolhi esse texto porque esse texto, ele nos mostra que Deus prova a fidelidade daquele que os servem. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos. As oportunidades acontecerão na sua vida pela tua fidelidade. Não aceite atalhos. Atalhos quem oferece é o diabo. Permaneça firme no propósito. Permaneça firme em rumo ao céu. Jesus nos prometeu uma caminhada, Ele nos prometeu uma chegada. Ele nunca disse que a caminhada seria fácil. Na caminhada nós teremos espinhos, na caminhada nós teremos dificuldade. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vamos comigo para o céu. Haverá uma cruz te esperando, haverá uma via dolorosa, haverá uma coroa de espinho, mas vamos embora, porque quando você chegar lá, não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, e eu vou cessar dos seus olhos todas as lágrimas. Agora há uma grande confusão quanto a isso, e aí nós ficamos decepcionados, porque nós crentes viemos para a campanha de vitória para receber vitória. Você crente tem que vir aqui para ser fiel. Você crente tem que vir aqui para adorar. Você crente tem que vir aqui para agradecer. Você crente não tem que vir aqui para pedir nada, meu irmão, tem que só adorar a Ele. Hoje você já tem motivos de alegria para adorar a Deus, sabe por quê? Você está vivo, você tem saúde, você está bem com Jesus, e se não tem saúde, aproveita para adorar, porque pode ser agora que Ele restaura a tua saúde. Eu aprendi a adorar a Deus no deserto, e eu acabei de sair do deserto agora, bati o pó do restinho aqui agora, do deserto. E Deus nos prova no deserto. O errado às vezes parece certo. A lógica é que um homem tem que comer. Muitas pessoas colocariam as necessidades pessoais e pensam que essas necessidades pessoais, colocadas à frente do plano de Deus, iria isentá-los da responsabilidade com a palavra de Deus. Queridos, nós não andamos pela lógica. A lógica diria que Jesus teria que comer. Não, ele tem necessidades físicas, ele é homem também, ele merece comer um pãozinho, ele pode usar o seu poder, ele pode usar os seus atributos, transformar aquele pão, aquela pedra em pão, não tem problema nenhum, mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele vencesse a tentação. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, nós não precisamos dar uma mãozinha para Deus em nada, viu? Nós não precisamos. Se Deus está nos provando, se Deus está te provando, tem um propósito para isso. Se você está no deserto, está sendo tentado pelo diabo, está sendo provado por alguém, tem um propósito para isso. Você não precisa ajudar a Deus, você tem que confiar no Senhor. Diga para quem está do teu lado: confie em Deus, independente do deserto. Confie em Deus, independente da provação. Confie em Deus. E é difícil confiar, é difícil. Todo mundo quer correr para o Salmo 70. Mas eu prefiro ainda o 40. Esperei com paciência no Senhor. Oramagou mandar Ashuri Mecai. E ele se inclinou para mim
olha que coisa maravilhosa isso. Queridos, Deus se inclinar para alguém, não tem lógica, Ele é Deus. Mas quando você espera com paciência, Deus se inclina para olhar para você. Deus se prostra para olhar para você. Isso não está dizendo que você é mais do que Deus, nunca. Mas Deus vai atender a tua necessidade, mas tem que esperar com paciência no Senhor. É fato. Segunda tentação, capítulo de número 4 de Mateus, versículo de número 5 e 6, diz assim: e em seguida o diabo levou Jesus para Jerusalém, na cidade santa, e o colocou sobre o mais alto templo e disse: se você é filho de Deus, joga-te daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que você nem mesmo os seus pés sejam feridos. Jesus tinha replicado a tentação anterior, tinha vencido o diabo, tinha dito que confiava em Deus, tinha dito que tinha confiança no Senhor, e aqui Satanás está dizendo: se você confia tanto nele assim, então experimenta, verifica o sistema, vê se realmente ele cuidará de ti. E Satanás é tão sarcás aqui, que ele está dizendo assim, a palavra diz assim. Ele está usando a Bíblia fora de contexto. Ele comete 3 grandes erros aqui. Ele não tomou, primeiro, todas as escrituras. Segundo, ele tomou uma passagem fora do contexto. Terceiro, ele usou uma passagem figurada. E ele está dizendo para Jesus: o sistema talvez não vai funcionar. Tu não disse que confia em Deus? Já que tu confia nele, está escrito nas escrituras: lança-te daqui e ele te guardará. E Jesus responde assim para Satanás: mas as escrituras sagradas também diz: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Eu tenho visto o diabo enrolar muitos crentes, muitas igrejas nos dias de hoje. E muitas igrejas estão sendo enroladas por isso, porque querem colocar Deus à prova, querem colocar Deus contra a parede. Queridos, nós somos criatura e Ele é Criador. Se Ele quiser, Ele faz; se Ele não quiser, Ele não faz. E aí o caminho está proposto na nossa frente. Ele nos prometeu salvação, Ele nos prometeu libertação, Ele nos prometeu uma cura, Ele nos prometeu um céu. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Não precisamos usar um texto da Bíblia isolado aqui ou acolá, para dizer que Deus vai fazer isso ou vai fazer aquilo, quando Ele não disse que vai fazer. Não precisamos colocar Deus contra a parede, porque na hora certa, quando confiamos nele, Ele irá agir em nosso favor quando Ele quiser. Você precisa entender isso. Você está no deserto hoje, Deus está te provando. Confie em Deus. Confie. Pastor, eu estou doente, estou passando por uma enfermidade. Confie nele. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade financeira. Confie nele. Eu estou passando por uma dificuldade familiar. Não corra para outra igreja, não corra atrás de propostas melhores, não corra atrás de versículos da Bíblia isolada, que parece que vão criar alguma coisa. Não, confie nele e em toda a sua palavra, porque na hora certa a provisão de Deus vai chegar para a tua vida. Parece que demora, parece que ele não vem. Foram 40 dias no deserto. Parecia que nunca ia haver a provisão, mas Jesus continuou sendo fiel. Em todo momento precisamos confiar em Deus. Terceira tentação, Mateus capítulo número 8, versículo de número 9, aliás 4, 8 e 9, perdão. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar.
A questão aqui não era Jesus se tornar rei ou não. Deus já havia prometido o reinado para ele. Em Salmo 2, e o verso de número 7 está essa promessa. Em Gênesis 49:10 está a mesma promessa. Ele seria rei. A questão é quando e como. E aí Satanás chega para ele e diz assim: se tu prostrares aqui e me adorar, eu te dou tudo. Todos esses reinos serão seu. Só tens que fazer uma coisa: prostrar por 1 minuto diante de mim e me adorar. Meu irmão. Jesus podia fazer isso? Podia. Podia ter dobrado o joelho, depois se levantava, pegava os reinos e devolvia ao Pai. Mas a questão aqui não é essa, é como e quando. Deus não pode usar o que é errado para fazer o certo. Precisamos ter em mente que certo é certo e errado é errado. O Senhor prometeu o reinado ao seu filho depois do sofrimento da cruz. O diabo lhe oferece um atalho, um reinado sem coroa, uma coroa sem cruz e sem sofrimento, melhor dizendo. O que o diabo está propondo aqui para Jesus é: olha, não precisa ir para a cruz, não precisa sofrer, não precisa chorar, não precisa da coroa de espinho, não precisa do azorrague, não precisa você passar pela via dolorosa, não precisa enfrentar o Getsemane, não precisa enfrentar as calúnias, o esbofeteamento. Basta prostrar-me e me adorar, e eu te darei os reinos, um atalho. O que Satanás vem oferecendo para nós no ministério, nos dias de hoje, é um atalho. O que o diabo está oferecendo para você no evangelho hoje é um atalho. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem coroa de espinho, um evangelho sem azorrague, um evangelho sem calúnia, um evangelho sem dor. Quando na verdade, queridos, para conquistarmos o melhor de Deus, temos que enfrentar a via dolorosa, temos que enfrentar os caluniadores, temos que enfrentar o falso julgamento, temos que enfrentar a cruz com Cristo. Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim, glória a Deus. Mas a teologia de hoje está mudando isso, querido. E essa teologia é dominada pelo diabo, porque ele aqui é o pai das oportunidades. Ele aqui é que está proporcionando atalhos. Se Deus te colocou nesse deserto e você é crente, aguenta firme, não aceite os atalhos do diabo, porque na hora certa virá a providência de Deus para a tua vida. Mas eu não vejo. Aguenta aí, meu irmão. Aguenta aí. Jesus poderia ter feito tudo isso, mas o processo do reinado se tornaria impuro. E a questão é: Jesus se tornaria rei usando o meio errado. Você pode usar o meio errado e no fim fazer o bem? Você acha isso certo? Não, querido. A palavra de Deus não tem atalhos. A palavra de Deus não tem facilidade. A palavra de Deus não tem passar a mão na cabeça, esconder pecado. Por isso que eu te falei aqui hoje, que é uma vida abençoada com Deus, é necessário conversão, é necessário uma entrega total. Eu não vou mentir para você aqui, eu vim aqui como profeta de Deus. Se você quer a bênção de Deus, prepare-se para ver uma mudança de Deus na tua vida. Se você quer ser abençoado, quer ir para o céu, não adianta eu mentir para você que você pode ficar lá no pecado, que Deus vai te abençoar assim mesmo, é mentira. Você tem que entregar a tua vida para Jesus e abandonar o pecado, e então vai começar a acontecer as coisas de Deus na sua vida. Esse é o processo, não tem meio termo. Não tem meio termo, irmão. Às vezes na nossa geração agora alguém quer agradar, diz: não, vem assim mesmo, né? Não tem assim mesmo, irmão. Venha como estás e volte mudado. Essa é a proposta de Deus para a sua vida. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Abrace a palavra de Deus. Deixa eu te dizer mais ainda. Não adianta tu fazer 7 passos da vitória e voltar para casa sem Jesus.
não vai acontecer nada, viu? Porque Deus vai te dar, mas você precisa se entregar para Ele, você precisa aceitá-lo como Salvador, você precisa querer o Evangelho por inteiro, não só uma parte. Você precisa querer Jesus, mas querer suas leis e seus mandamentos. Você precisa querer a bênção de Deus, mas precisa querer a santidade também. Você precisa aceitá-lo e viver a palavra como tem que ser vivida. Então vai vir as dificuldades, mas Ele vai estar contigo. Vai vir as tempestades, mas Ele vai estar contigo. Satanás vai aparecer no teu deserto? Vai tentar te tirar do caminho? Vai tentar fazer propostas para você? Mas na hora certa a providência de Deus vai descer. Deus pode até te deixar por um momento sozinho no deserto, porque aqui Jesus está sozinho. Os anjos aparecem depois, a providência aparece depois. Jesus pode até te deixar por um momento sozinho no deserto. Isso aqui é para crente, viu? Porque aqui 70% é crente. Jesus pode até te deixar por um momento no deserto sozinho, mas no silêncio de Deus não é porque Ele não te ama, não é porque Ele não gosta de você. Deus te ama e Deus gosta de você, Ele está somente provando a tua fé. Amém, querido? Hoje Satanás tenta as igrejas a ganhar poder, a converter as pessoas pelos atalhos. Mas a minha proposta é hoje: voltemos ao Evangelho, ao puro e simples Evangelho, em que você vai carregar a cruz de Cristo com Cristo, e os teus sofrimentos se tornarão em alegria. Porque, queridos, com Cristo ninguém consegue entender como é que uma pessoa está sofrendo e ao mesmo tempo está feliz. Com Cristo ninguém consegue entender, as pessoas do mundo não conseguem entender como é que uma pessoa que está com Cristo está passando pela prova e está pregando. As pessoas lá de fora não conseguem entender como é que você está no meio de uma tormenta e está aqui na igreja adorando a Deus. Sabe por quê? Porque você está com Cristo e a palavra produz os frutos na sua vida. E eu posso falar sobre deserto, porque como eu falei, eu acabei de sair de um deserto agora, acabei de bater o restinho da poeira ali. Eu passei por um deserto, Deus me provou em 4 áreas, pelo menos, e eu preguei sobre a vida de Jó alguns meses atrás, e eu tenho uma coisa no meu ministério, que tudo que eu prego, Deus faz me viver. E eu preguei sobre Jó, e Deus me deu a prova de Jó, o dízimo, 10%. Deus me provou na área familiar, Deus me provou na área financeira, Deus me provou na área espiritual e Deus me provou na área da saúde. Eu perdi um veículo, em seguida comprei outro veículo e eu estou dirigindo ele para o trabalho, ele pegou fogo. E eu cheguei em casa e disse para minha esposa: perdemos o outro carro. E ela chorou. E eu disse: vai dar tudo certo. À noite eu vou pregar. Tinha uma agenda à noite. E alguém da minha família olhou para mim e disse assim: eu quero ver você pregar vitória agora. Eu falei: pois agora é que eu vou pregar vitória. E ele disse: eu não entendo. Eu disse: isso é evangelho. Sofrer com Cristo. Na semana seguinte pegamos uma gripe, a tal da gripe A. Pegou eu, pegou minha esposa, pegou meus filhos, o médico colocou a gente em quarentena dentro de casa, quase morremos, 40 graus de febre. Um atrás do outro para o hospital, ligava para um amigo vinha, pegava eu, levava para o hospital, trazia eu, levava o filho, levava a esposa, levava o filho, lá eu de novo. E deixa eu falar uma coisa para você, o negócio sofrido, irmão. Aquilo dá uma dor na junta, que toda junta do corpo dói, abaixo de medicamento, e eu dizendo: Senhor, Tu estás no controle. Senhor, Tu estás no controle. Senhor, saí da quarentena, a primeira coisa que eu fiz foi vir para a igreja trazer o meu dízimo e adorar ao Senhor, que vive e reina para todos sempre. Aí disse: acabou. Opa, acabou, beleza, maravilha. Aí tivemos um problema na família. Uma parte da família se levantou, houve um problema que eu estou solucionando até agora, só Jesus para dar vitória. E eu disse: e agora, Senhor, o que falta? Veio o abatimento espiritual.
Porque ele vem na hora da prova, meu irmão. E aí, meu irmão, nós fomos dobrar o joelho e orar. E eu disse, Jesus, agora deu, acabou, né? Agora eu posso sair daqui e vai dar tudo certo. Aí o meu filho foi para o hospital, uma dorzinha de barriga. Eu disse, é uma virose. Vômito, dor de barriga, chegou lá, foi para a mesa de cirurgia e operou no outro dia. E aí ficamos ali no hospital. E dentro do hospital eu testemunhei aqui na igreja, dentro do deserto Deus faz milagres. Eu disse, Deus, eu quero uma provinha pequenininha assim que tu estás comigo. Eu peguei a Bíblia, comecei a evangelizar as pessoas que estavam à minha volta e pregar e falar de Jesus. E eu comecei a orar pelas pessoas. Eu disse, posso orar pelo teu filho? E a pergunta ficou assim meio sem sentido, porque a pessoa olhou para mim, ele quer orar pelo meu filho, mas o filho dele também está aqui doente. O que está acontecendo? Eu disse, Deus está no controle, vamos orar. E começamos a orar dentro daquele hospital e o Senhor fez um milagre grandíssimo ali dentro. Havia um menino ali que estava com fezes trancadas há 1 ano no intestino. E os médicos não sabiam o que fazia. Porque não podia operar, porque o intestino ia infeccionado, a infecção generalizada, o menino ia morrer. E o menino passou a noite inteira gritando de dor. Chegou no hospital gritando de dor e passou a noite inteira gritando de dor. E a minha mãe chegou pela manhã e disse, mãe, vamos orar por essa criança. Deus vai fazer um milagre na vida dele. E a mãe da criança, muito católica, olhou para mim, certo, pensou assim, né? Por que Deus não fez um milagre na vida do teu filho? Deus tem seus propósitos. Nós oramos, deu 2 horas depois, o menino expeliu todas aquelas fezes para fora. Foram 9 lençóis para limpar o menino. Mas à tarde o menino comeu, me abraçou, me agradeceu. E eu disse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. No outro dia, Jesus liberou meu filho do hospital, nós viemos para casa, ele está uma bênção, já está até correndo, brincando. E eu disse, glória a Deus, existe um deserto, existe uma provação, existe uma tentação, mas na hora certa a providência de Deus chega para a nossa vida. E eu quero orar por você nessa noite, dizendo, confie no Senhor, porque a providência de Deus vai vir na hora certa. Fique de pé em nome de Jesus. Oportunidades haverão se você for fiel. Agora não aceite atalhos. Caminho mais fácil, caminho melhor, não existe caminho mais fácil. Se houver uma fornalha, nós temos que passar por ela. Se houver uma cova dos leões, nós temos que passar por ela. Se houver perseguição e tiver uma caverna, nós temos que passar por ela. O que você tem que passar, querido. Agora confie em Deus, que Ele estará contigo no meio dessa situação. E se Ele te deixar 1 minuto sozinho, não abandone Ele. Ele já está vindo te socorrer. Amém. Você que está fazendo essa campanha, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você. Precisamos confiar mais em Deus, confiar mais na sua palavra. Não precisamos de uma profecia todo dia. Tem gente que precisa de uma mensagem profética todo dia. Ele tem que ser empurrado no carrinho de mão, senão ele não vai. Deus já não falou que te ama, que tem um propósito na tua vida, que tem uma obra na tua vida? Confie, acredite. Basta você confiar e ser fiel, ser fiel, ser fiel. Não dê ouvido à voz de Satanás, dê ouvido à voz de Deus, seja fiel. Feche seus olhos. Eterno Deus e soberano Pai, como o Senhor, depois que passou pela prova, pela tentação, a tua palavra diz que os anjos desceram e te serviram ali no deserto. E o Senhor comeu do pão que foi feito no céu. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, cada um tem o seu deserto. Cada um tem as suas provações. E Satanás tem investido, Senhor, para que nós não viemos confiar em Ti. Satanás tem usado da Bíblia. Satanás tem se vestido até de anjo de luz para enganar alguns.
Mas, Senhor, eu aprendo com a Tua palavra nessa noite que eu devo confiar em Ti. Independente das circunstâncias, eu devo confiar em Ti. Que o meu irmão, que a minha irmã possa ter essa certeza esta noite, que ele precisa confiar em Ti, que não há atalhos, Senhor. Eu sei que Satanás aparecerá com propostas, eu sei que Satanás aparecerá com atalhos para o sucesso, eu sei que Satanás aparecerá com atalhos para curas, mas, Senhor, existe um caminho, existe uma direção que está determinada pelo Senhor na vida do meu irmão. E nessa noite eu oro, Senhor, dizendo: fortalece ele agora para aguentar este deserto. Fortalece ele agora para resistir às propostas do diabo. Senhor, ele não vai aceitar os atalhos do inimigo, ele não vai aceitar, ele vai vivenciar a cruz, ele vai vivenciar o Getsemane, ela vai vivenciar o Getsemane, ela vai enfrentar as calúnias, ele vai enfrentar as calúnias, ele vai enfrentar o que está por vir. Não haverá como sair desse caminho, porque ele e ela vai enfrentar. Mas só tem uma coisa: depois da cruz, depois do sofrimento, chegará o dia da coroação, em que os anjos vão abrir os portais do céu e vão dizer: eis aí o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O dia da vitória vai chegar, o dia da vitória vai chegar. O deserto tem data determinada e horário determinado para acabar. Quem sabe hoje ele e ela não está vendo, Senhor, isso. Porque no meio do deserto, Senhor, nós ficamos atribulados. No meio do deserto nós perdemos a visão, ficamos desorientados, Senhor. Mas orienta os teus filhos nessa noite, e aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, Senhor, aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Ti, hoje é uma oportunidade, hoje é uma chance, hoje é um momento, Senhor, porque aqueles que são crentes estão aqui, estão recebendo fortalecimento. Aqueles que estão aqui, Senhor, quem sabe hoje já chegou o momento de ele sair do deserto, como chegou o meu momento, Senhor. E eu creio, Senhor, que ele vai bater agora, a poeira vai ficar para trás, e ele vai dizer: a vitória é minha, a vitória é minha, porque hoje eu vou comer um pãozinho que está sendo fabricado na padaria de Jeová. Hoje vai acontecer alguma coisa de novo na vida dele. Mas se não acontecer, se ainda for mais um momento de ficar no deserto, Senhor, nos prepara, nos fortalece, Senhor, porque eu quero voltar aqui quarta-feira que vem, quero ver ele e ela aqui firme na campanha. Eu quero voltar quarta-feira que vem e olhar nos olhos dele e dar a paz do Senhor, e ele dizer: eu estou no deserto, mas eu confio em Deus, porque, Senhor, essa é a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Mas dê um abraço na pessoa, deixa ao seu lado e diga para ele: confia em Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente.
Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as provações, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, somente a Ele. Nós já estamos quase encerrando, meus queridos. E quero glorificar a Deus por esta palavra, por essa mensagem, porque a palavra de Deus é isso, ela é instrução para as nossas vidas. A própria Bíblia diz que ela nos ensina a maneira certa de viver. Então siga essas instruções, que se você estiver passando por um deserto, com certeza, você vai vencer, vai sair daqui ainda mais fortalecido e vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Só que no meio da mensagem, o pastor Jefferson falou uma coisa, algo muito importante. Não tem como nós vencermos se nós não nos comprometermos com Jesus. Se nós não entregarmos a direção de nossas vidas ao Senhor Jesus. Sem isso não há propósito, sem isso não há finalidade que se justifique. O que significa isso, pastor? Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Pecados estes, ou melhor, para perdoar o pecado. Pecado este que nos afasta e que nos impede de ter comunhão com Deus. Pela minha capacidade, pela tua própria capacidade, você não consegue se reconciliar com Jesus, não consegue ter comunhão com Deus, exceto através de Jesus. Sabe o que o próprio Jesus disse? A palavra de Deus melhor diz. Ela diz que se nós confessarmos a Cristo Jesus e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Isso significa assumir um compromisso, isso significa assinar um contrato de confissão e de confiança em Deus. A Bíblia ainda continua dizendo, visto que com a boca se confessa e com o coração se crê. Então, meu querido e minha querida irmã, quem teve já a oportunidade, quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Levante sua mão. Olha que bênção. Quantos irmãos já assim fizeram? Oportunidade que você teve. Talvez essa noite nós tenhamos aqui alguém que ainda não teve essa oportunidade. Ou que já teve, mas que nesse momento sente no coração a necessidade de se reconciliar com Jesus. Sente a necessidade de assumir um novo compromisso com Jesus. O Pai está de braços abertos, te dizendo assim, vem meu filho, vem minha filha, que eu tenho algo especial para ti. Nós vamos caminhar juntos. Quem quer se reconciliar com o Senhor Jesus, ou quem quer aceitá-lo, levante sua mão e eu quero orar por você. Temos alguém? Temos aqui, é Gessi, é isso? Vem aqui, Gessi, vem aqui conosco. Fica aqui à frente. Irmã Verônica, vem aqui, irmã Verônica. Temos mais alguém essa noite que quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar? Levante sua mão. Você tem essa oportunidade especial. Esta porta aberta que Cristo Jesus está te dando. Se Jesus está falando aí, se o Espírito Santo está falando no teu coração, não resista. Diga, eu quero, Senhor Jesus, eu preciso. Não fique tímido, envergonhado ou coisa semelhante. Simplesmente diga, eu quero Jesus na minha vida. Vou perguntar pela última vez. Temos mais alguém? Amém? Posso orar? Muito
a Gessi está aceitando Jesus. Eu queria que você, se você puder, meu irmão, estenda a sua mão para cá. Gessi, com esse seu ato de fé, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. E o Espírito Santo agora vai fazer morada na sua vida. E essa certeza, essa confiança da salvação entrará no teu coração, porque a presença dele estará sobre a tua vida. Assim como você está se comprometendo com Jesus, a igreja de São José, nós estamos nos comprometendo contigo em te ajudar, em te ensinar as verdades da palavra, para que você possa caminhar nesse caminho e seguir até o fim. Você aceita esse nosso compromisso? Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Pai amado, Deus maravilhoso, está aqui a Gessi, Senhor, tua serva que está te aceitando como Senhor e Salvador. Pai, que a tua bênção, teu poder, a tua misericórdia já está se manifestando. Venha sobre a vida desta mulher, que o teu Espírito esteja sobre ela, que todo o passado de pecado, de erros, está agora sendo apagado pelo sangue de Jesus. E agora, Senhor, que ela se compromete contigo, que o teu Espírito dê a ela força e que nós estejamos juntos com ela nessa caminhada. É o que eu oro, tendo a certeza que tu estás nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço nela, irmã Verônica. Você pode glorificar o Senhor Jesus. O amor de Jesus é maravilhoso. Aleluia. Eu quero deixar mais um recado antes de passar para o pastor Sérgio. Já vem aqui, pastor Sérgio. Meus irmãos, o nosso culto da vitória também ele tem uma extensão, que é a quinta da vitória. Amanhã à tarde, às 14h30, nós estaremos aqui, para também continuarmos essa campanha. E você é nosso convidado. Se você tiver a oportunidade, se você tem tempo amanhã para estar aqui, esteja conosco. O círculo de oração está lá, a irmã Valdirene. A irmã Valdirene reuniu as irmãs do círculo de oração, elas vão estar aqui conosco. Nós vamos ter um momento especial de orações, de palavra de Deus, de bênçãos. Todos os irmãos estão convidados. E você pode trazer também um convidado, alguém que não esteve aqui essa noite, um amigo seu, um parente, traga essas pessoas. Logo após a reunião, que vai ser uma bênção, eu tenho certeza, nós vamos ter um momento de confraternização, de integração. Vai ser servido um café delicioso aqui embaixo no nosso salão de festas. Vai ser um momento ainda mais agradável de nós podermos conversar, de conhecer essas pessoas, de ajudá-las a seguir o caminho de Jesus. Todos estão convidados. Amém? Mas é amanhã, 14h30, começa a oração, 3h da tarde, começam os louvores e a palavra de Deus. Amém? Pastor Sérgio, o senhor tem mais um recado importante, atente para esse aviso, e no final ele estará nos abençoando com a oração sacerdotal, e eu estarei lá na porta cumprimentando todos os irmãos. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Eu estava brincando com ele que eu disse que eu ia aproveitar os bolos da Verônica amanhã para comemorar o meu aniversário, que vai ser sábado. Aí já é mais barato para mim, né? Mas não é só no sábado. Muito bem, amados. Eu só quero lembrar a você que na sexta-feira, 19h, já está aberto o tempo para você buscar a Deus. Depois de uma palavra dessa, pastor James, só não vem quem não quer, né? Sexta-feira, 19h, a porta da igreja já está aberta para você buscar a Deus. 19h45, levantamos o culto com o hino, e às 20h10, o pastor já está pregando, nos ensinando a palavra de Deus. Apocalipse, versículo por versículo, o pastor Ezequiel Montanha está nos ensinando. Não pode perder isso, irmão. Isso é uma riqueza que nunca mais você vai ver igual. Então venha estar conosco. Sábado a mocidade tem o seu encontro geral lá no ginásio de Campinas, do lado do Camelódromo. É isso? É isso? Estou certo? Acertei? Alguém confirma aí? Deve ser, porque ninguém disse que não. Então, né? Fale agora, o cálice para sempre. Domingo nós temos escola bíblica dominical
8h30 nós já estamos com as portas da igreja abertas. Traga sua família. Temos professores para todas as faixas etárias. Traga sua família. Estamos reestruturando a nossa escola para a gente levantar novamente o conceito do ensino e do aprendizado real da palavra de Deus. Domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, até 10h30 dá para ir para casa e assar um bom churrasco ainda. Domingo à noite, nosso grande culto da família aqui, a partir das 18h30. E na próxima segunda-feira nós temos o seminário de teologia. Então, você quer aprender um pouco mais, quer conhecer um pouco mais, teremos um pastor de fora que estará ministrando, tem apostila, só o material para quem se inscrever na segunda-feira ou na terça, só o material que você vai ganhar já vale muito mais do que o precinho irrisório que é o valor da inscrição. Então nos procure segunda-feira a partir das 19h30. Nós estamos aqui para inscrição para você participar. Próxima quarta continua nosso culto de vitória normal, você continua essa campanha e Deus continuará te abençoando. Eu quero apenas deixar um último versículo, que é 4:9 de Deuteronômio. Ouça, apenas diz: apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem na memória por toda a sua vida. Contem a seus filhos e a seus netos o quanto o Senhor é bom para com você. Amém? Com sua mão levantada junto comigo, Pai justo, nós te agradecemos por este culto tão maravilhoso, por essa palavra tão abençoadora, por esses conselhos ricos da tua palavra para os nossos corações, para os nossos caminhos. Agora guarda os teus filhos na volta aos seus lares, livrando-os de acidente, do perigo, do mal, dando uma noite abençoadora de sono e de descanso em paz, para que amanhã os teus filhos possam levantar-se, ir ao seu trabalho e ganhar o pão de cada dia debaixo da tua bênção. Pai, agora eu abençoo o teu povo, dizendo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todo o povo, e todos dizem amém. Juntos, integridade, marca do discípulo de Cristo. Vão em paz, Deus os abençoe em Cristo Jesus.